Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. O nosso tema de hoje será bulimia e anorexia. O que é a bulimia, afinal? O termo bulimia vem do grego bous, que é boi, e limos, que é fome. Traduzindo, é a fome de um boi. Eu já disse isso em outro vídeo. A bulimia é um distúrbio alimentar grave. O paciente bulímico sente uma vontade incontrolável de comer exageradamente, principalmente carboidratos e gorduras como sorvetes, doces, biscoitos, pães, etc. No momento da alimentação, fica como se entrasse em um transe, um gozo, viaja, mas depois entra em pânico, sente culpa, um medo de engordar descomunal. Logo, provoca vômitos, abusa dos laxantes, se mata com exercícios físicos pesados a fim de manter o peso atual ou de perder o peso caso esteja acima. Na maioria das vezes, os bulímicos são pessoas com baixíssima autoestima. A denominação bulimia apareceu na medicina pela primeira vez em 1980 e naquele mesmo ano foi incluído no DSM-3, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E no ano de 1987 foi acrescentada ao nome a palavra nervosa, ou seja, bulimia nervosa. A bulimia nervosa é um transtorno que acomete mais as mulheres na transição da adolescência para a idade adulta. Fatores como estresse, conflitos familiares, principalmente entre os pais, sofrimento de bullying, são situações que fazem o bulímico exagerar na comida, talvez um tipo de vingança inconsciente. Também a TPM para as mulheres e o XI, que é a síndrome do homem irritável, que pode ser chamado de TPM do homem, contribui muito. A angústia, a ansiedade para ambos os sexos podem ser responsáveis também pela manifestação da bulimia. E se você já comeu ou come de vez em quando uma caixa de bombons, 2 pizzas de uma vez só, ou um pote inteiro de sorvete, podemos dizer que você sofre de bulimia? Claro que não. Por trás desse comportamento há um ganho secundário, um grande alívio, um gozo. O gozo é um conceito que se relaciona com o corpo que pode gozar de diferentes formas, inclusive no ato de se alimentar prazerosamente. Fazendo isto sem a menor vergonha ou culpa, a pessoa quer se lambuzar de prazer, por exemplo, no pote do sorvete, ao contrário do bulímico. Ele sempre come pouco em público, é bem comportado à mesa, mas depois desconta o atraso ao chegar em casa. Come até se empanturrar. Em seguida, corre para o banheiro para vomitar ou evacuar por causa do efeito do uso de laxantes. Se você se identifica com este quadro, procure o médico imediatamente. Relate o que está acontecendo com você. Não queira se autodiagnosticar. Por exemplo, dizendo que está com bulimia. Quem faz o diagnóstico, seja ele qual for, é o médico. Ele é a autoridade maior. O médico não vai acreditar na conversa do paciente dizendo que sofre de bulimia. Só o diagnóstico vai confirmar. Tirando isso é achismo. Fique atento. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Frase de Paulo Cintura, do personagem da escolinha do professor Raimundo. Agora eu vou falar com vocês sobre a anorexia. Anorexia é uma palavra que também vem do grego. An significa ausência, deficiência de. E orexis, apetite. A anorexia ou anorexia nervosa é um transtorno alimentar
que faz com que a pessoa fique obcecada pelo próprio peso. Nunca se contenta com o que vê no espelho, ao contrário do bulímico. O anorexo come pouco, quase nada. A busca pelo corpo ideal. Com isto, a perda de peso exagerada, levando-o à desnutrição severa ou até mesmo à morte. A alta exigência e a busca do corpo perfeito pelos pacientes anorexos e o desejo de obedecer aos padrões de beleza rígidos faz com que eles adquirem a distorção da autoimagem. E para serem aceitos pelo meio, é preciso submeterem aos sacrifícios, não se alimentando adequadamente, pois comer significa fazer sacrifício e alimentar-se é uma obrigação danada para o anorexo. Tanto na bulimia ou na anorexia, aproximadamente 95% das vítimas são as mulheres. E tem sido mais comum nas classes sociais mais elevadas, mais altas, apesar dessa estatística também estar diminuindo. Infelizmente, o transtorno também pode ser genético. Podemos classificar dois tipos de anorexias: a restritiva e a purgativa. No tipo restritivo, a pessoa restringe o alimento, sempre através de jejum, se mata de fome, pratica exercícios físicos pesados ou uso de laxantes e purgantes com muita frequência. E aí começa a fazer parte do clube dos purgativos e também dos restritivos. Um restringe, a outra usa laxante ou enfia o dedo na garganta. Problemas como complicações cardíacas severas e outras complicações ligadas ao sangue é comum aparecer. É também comum o anoréxico ter alopécia, cabelos finos e quebradiços, dentes fracos pela perda do esmalte por causa dos ácidos dos vômitos, pode sofrer de toque, ser perfeccionista, intolerante ao frio, ter a pele pálida e ressecada, ser border, narcisista ou histriônico. Anorexia não significa perda de fome, e sim sacrifício para não adquirir peso por medo de engordar. Tem a sua imagem corporal distorcida, é magra demais, porém não se vê assim. Índice altíssimo de morte, entre 20% a 25%, por ver no alimento uma coisa fóbica. Nos relatos dos pacientes anoréxicos nos consultórios, é comum aparecer história de problemas familiares, abusos sexuais, bullying, também uso exagerado das redes sociais e vícios em games, por exemplo. Os anoréxicos detestam ouvir coisas como: você tem que comer, você está muito magra, você não está bem. Isto só irrita e afasta a pessoa do anoréxico. Infelizmente, em alguns casos, as internações têm que ser involuntária ou compulsória. Os tratamentos: terapia com bom psicanalista, psiquiatra, nutricionista. As possibilidades de melhoras são em torno de 50%, mas a anorexia pode voltar se a pessoa não se controlar, correndo inclusive o risco de perder a vida. Qual é o vilão dessa história toda? O medo de engordar ou da obesidade. Ele é o grande fantasma, o grande dragão. Certa vez recebi a visita de uma moça aqui no meu consultório e ela me relatou que visitou uma igreja. Em um dado momento, o líder religioso que comandava a cerimônia atribuiu a magreza, ou seja, a anorexia dela, ao encosto de um espírito maligno para dar cabo à sua vida. Ela ficou confusa, pois ela não se via e não se sentia magra, e estranhou o tal diagnóstico. Ao ouvir isto, quando ela me narrou,
pedi a ela para ignorar completamente o tal comentário. E iniciamos então as análises. E em pouco tempo, com a terapia, um rigoroso acompanhamento médico, o tal espírito maligno de morte foi expulso. É preciso ter cuidado com as neuroses religiosas. Respeito todas as religiões, mas é preciso ter sabedoria para separar as questões espirituais das questões patológicas. Obrigado, até breve.